Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria muito grande, pela primeira vez num outro formato, nós estamos reiniciando o projeto de prestação de contas da nossa administração desses últimos 4 anos e, por que não dizer, desses últimos 8 anos. Eu sempre tenho contado um pouco da nossa história, para que a população entenda que nunca mudamos o nosso modo de pensar com relação à gestão pública. Uma gestão que sempre foi uma gestão participativa, uma gestão que sempre teve transparência, principalmente nesses últimos 4 anos, com a forma com que o Tribunal de Contas fiscaliza a administração pública, onde nós montamos uma controladoria dentro da Prefeitura, que é um instrumento de fiscalização praticamente diário do Tribunal de Contas. Hoje, o portal da transparência, ele fica à disposição de toda a população de Mogi Guaçu. E esse formato que nós estamos iniciando, nós solicitamos para que a população fizessem algumas perguntas, para que a gente pudesse ir respondendo essas perguntas, tendo em vista que nós fizemos 10 lives durante esses últimos meses, e ali nós fizemos uma prestação de contas de tudo aquilo que nós realizamos nesses últimos 8 anos, né? Então, algumas questões foram colocadas. Eu vou procurar ir respondendo, né? Na medida que as perguntas vão surgindo, eu vou respondendo. Eu acho que hoje vai ser essa amostragem, porque nós não temos uma pessoa que venha a conduzir essa reunião, essa prestação de contas. Portanto, vamos tentar fazer de uma forma bem objetiva e da melhor forma possível. A primeira pergunta é que, dentre todas as obras e investimentos que aconteceram durante os anos em que nós somos chefe do Executivo, qual foi a conquista que o senhor considera mais importante? E qual a sua maior frustração? Eu tenho sempre dito que gestão pública ela está diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas. A luta durante toda a minha vida foi nesse sentido. E são 5 pilares que eu considero da maior importância: o emprego, a saúde, a educação, a moradia e a segurança. Se você conseguir ir trazendo para o seu município esses 5 pilares, você está conseguindo dar à classe trabalhadora de Mogi Guaçu uma melhor qualidade de vida. E é isso que nós sempre fizemos. E esses 5 pilares, eles estão muito claros para a população, né? No emprego, nós trabalhamos com 4 distritos industriais dos 5 que a cidade tem. Além da conquista da Mali em 1979, que foi uma conquista extraordinária para Mogi Guaçu, na qual a gente teve uma participação direta, principalmente no compromisso de não permitir a instalação de residências em volta da Mali. A outra grande preocupação, além da Getúlio Vargas I, Getúlio Vargas II, Parque Cidade e Caruso, nós promovemos os investimentos para que o comércio passasse a ter um crescimento grande em Mogi Guaçu. O que antes a gente dependia de outras cidades, Mogi Guaçu hoje é uma cidade que atrai as cidades para comprar no comércio local. E aqui vieram grandes investimentos na área de comércio e de serviço. E está o exemplo aí, o shopping, com a vinda do Poupa Tempo, o segundo shopping aconteceu. Mogi Guaçu hoje é uma cidade pronta para receber a região, para trabalhar na indústria, na agricultura, onde Mogi Guaçu é uma das cidades que mais gera emprego na agricultura de toda essa região, né? Vocês viram que nós conseguimos ser uma das cidades que mais gerou emprego nesses últimos anos, né? Isso é uma prova do quanto Mogi Guaçu é pujante, é forte, e é investimento que nós estamos fazendo. E além disso, nós também fazemos com que haja condições de preparar um novo momento da nossa história, que é o turismo. O turismo é fundamental na geração de emprego.
E eu acho que o turismo é a próxima etapa que nós estamos, dentro do nosso plano diretor, desenvolvendo o eixo Mogi Guaçu-Pinhal e fazendo com que a gente aproveite melhor essa estrutura que a gente tem, né, do nosso rio, para promover emprego também no turismo. Além do emprego, a saúde. Mogi Guaçu tem 3 hospitais, 2 hospitais públicos do SUS, um hospital municipal, que eu tive a honra de inaugurar esse hospital em 1982. Uma obra importante e que agora está sendo feita uma modernização total no hospital. Com esse centro de radioterapia, estamos reformando o pronto-socorro, reformando todos os leitos, estamos fazendo com que a nossa infraestrutura do hospital possa ser um hospital-escola da melhor qualidade para o futuro. Além disso, 25 postos de saúde para atender a população próximo às suas casas, através da medicina preventiva. Projeto que a grande maioria foi um incentivo das nossas administrações. E não foi diferente nessa, de onde nós conseguimos construir 9 postos de saúde. Além disso, o centro de especialidade, o AME, foi uma conquista da administração passada, uma obra extraordinária, uma conquista de Mogi Guaçu, que teve a participação direta do deputado Barros Munhoz. Eu acho que Mogi Guaçu, em matéria de saúde, é uma referência. Esse centro de radioterapia é algo extraordinário, são 10 milhões de investimentos que o governo federal colocou aqui na nossa cidade. Nós conseguimos melhorar o teto da oncologia e com isso fizemos com que a nossa estrutura de saúde do hospital e a saúde preventiva seja uma grande referência. É claro que nós queremos ainda melhorar e precisamos melhorar. É por isso que agora vamos deixar de ter o Hospital de Campanha do Santa Marta e transformar lá também em UPA. E vai acontecer nessa próxima semana, uma obra importante que, junto com o PPA e o pronto-socorro, vai oferecer o melhor pronto atendimento à população. Porque a gente sempre defendeu a saúde pública como a nossa grande meta, quando é o nosso grande objetivo. É fazer com que a população tenha condições realmente de ter qualidade de vida desde quando a criança nasce, sendo atendida pelos médicos pediatras, por toda a equipe da prefeitura, e é isso que nós fizemos ao longo da nossa história em saúde. Da mesma forma que a gente fala dos pilares, a gente não pode deixar de falar da questão da educação. Mogi Guaçu foi pioneiro também nos processos de educação. Começamos com a educação básica, né? Com as escolas de pré-primário, nenhuma criança sem escola, e depois foi a primeira cidade da região a municipalizar o ensino. Uma obra importantíssima essa da municipalização, e assumimos. Hoje, nós estamos mantendo toda a estrutura. Com a pandemia, ficamos sem aula, mas nós iremos entregar agora a escola do IP Amarelo, uma escola maravilhosa, conquistada junto ao governo federal, quando conquistamos as casas do IP Amarelo, do Pantanal, o Pantanal 1 e Pantanal 2. Infelizmente, não foi possível entregá-las. Houve um problema no governo passado, governo federal, essa obra foi adiada, mas nós fomos à luta e reconquistamos essa obra. E nós entregaremos essa obra ainda a semana que vem. Inauguraremos de forma virtual, para dizer para a população, assim que as crianças voltarem à aula, a escola do IP Amarelo também vai estar pronta. Ela leva o nome de professor Ubirajara Ramos. A dona Terezinha Boretti, por exemplo, ela está levando o nome da creche ali do IP Amarelo, que nós iremos inaugurar, se tudo correr bem, amanhã, né? Queremos mostrar para a população que as 3 creches do Chaparral, do Pantanal e do IP Amarelo estão prontas, estão sendo mobiliadas para que o futuro prefeito possa entrar e já ocupar esses espaços concluídos pela nossa administração. Então, educação sempre foi uma meta, não só do pré-primário, do ensino médio, do ensino técnico, como o CEGEP, a conquista do CEGEP, que foi uma conquista extraordinária, que nós contamos com o deputado Candir, e depois conseguimos fazer com que acontecesse esse projeto em Mogi Guaçu, um projeto importante, que junto com o Senai
vem dando uma grande contribuição para a classe trabalhadora, para prepará-los melhor para o trabalho. E junto disso conseguimos montar a primeira faculdade de engenharia ambiental do estado de São Paulo e agora a tão sonhada Faculdade de Medicina. Então nós trabalhamos desde o pré-primário até o ensino superior. Essa é a nova Mogi Guaçu. É isso que nós queremos para o nosso futuro. Uma cidade preparada para o trabalho, preparada na educação, preparada na saúde. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo. É por isso que, qual foi a maior conquista, a mais importante, foram os pilares que estão nos dando condições de falar: Mogi Guaçu é uma cidade que oferece qualidade de vida para o seu povo. É claro que você não vai atender 100% da população, mas a grande maioria, principalmente aqueles que usam o hospital, que usam as nossas UBS, sabem do atendimento que os nossos funcionários dão à nossa população. É isso aí que eu queria dizer desses 3 pilares. O outro pilar que eu acho importante, que além do pilar do trabalho, além do pilar da educação e da saúde, é importante que se coloque que a cidade tem a estrutura de segurança, tá? Mogi Guaçu tem uma guarda municipal. Inauguramos essa guarda em 1979. Vê a estrutura que nós temos da guarda, o comando que a gente tem com a guarda, o quanto ela representa para ajudar a população de Mogi Guaçu com relação à segurança. Trouxemos o 26º Batalhão para Mogi Guaçu, uma outra grande conquista. Também na época trouxemos a escola de polícia. Infelizmente perdemos essa escola, não agora, foi lá atrás, mas uma decisão da Polícia Militar. Mas é uma estrutura que eu tenho a certeza que depois que eles estiverem com a sua estrutura toda ela pronta em Mogi Guaçu, ela irá dar uma grande contribuição ao crescimento futuro da nossa cidade. A PM, mais a Polícia Civil e mais a Guarda Municipal vem fazendo um grande trabalho na nossa cidade. Então está aí emprego, saúde, educação, que são fundamentais. E por último é a questão da habitação. Eu não posso deixar de dizer o quanto eu luto e lutei ao longo da minha vida para que a cidade de Mogi Guaçu pudesse oferecer à classe trabalhadora, que é a população mais fragilizada com relação aos recursos para construir a sua casa. É aí que o governo municipal tem que entrar, junto do governo do estado e do governo da União, para atrair investimentos na área da habitação. Estão aí mais de 15 mil unidades habitacionais. E o IP Amarelo é uma grande referência. Por quê? Porque é um projeto que nós conquistamos na hora certa. Porque hoje não tem mais esse projeto de atender a um salário mínimo. Nós conseguimos isso não com apenas 100 casas, ou 200 casas, ou 500 casas. Foram 2.000 unidades habitacionais que deu atenção à população que está pagando hoje de 30 a 80 reais por mês. Isso é extraordinário para a classe trabalhadora. Vai ver como é que está o IP Amarelo, que maravilha, a população a cada dia melhorando a qualidade das suas casas. E é isso que eu queria colocar nessa primeira pergunta. Eu não tive nenhuma frustração, sinceramente. Eu tive só felicidade, porque lutamos bastante para atrair investimentos que pudessem gerar qualidade de vida para as pessoas. Diversas obras estão sendo realizadas durante este período eleitoral, o que causa um burburinho entre os moradores por conta da proximidade das eleições. Porque somente agora diversas obras puderam ser iniciadas ou retomadas. Uma obra como essa de mobilidade urbana, nós levamos 5 anos para conquistar. Primeiro que não tinha como conquistar recursos, porque não tinha crédito junto às instituições financeiras. Segundo, porque a gente não tinha nem projeto para essas obras de mobilidade. Nós começamos a trabalhar em cima de algo existente e começamos a trabalhar em cima daquilo que foi possível fazer. É claro que a gente gostaria de ter conquistado 50, 60 milhões, né? Mas nós conquistamos para a mobilidade 29 milhões de mobilidade urbana
e conquistamos mais 10 milhões, aonde a gente conseguiu atrair alguns investimentos, como a Nicolanze, a compra de veículos para limpeza pública e também a Faculdade de Medicina. Foram projetos importantes para o presente e para o futuro, porque não basta você trabalhar apenas para tapar o buraco de hoje. Você tem que colocar um projeto que vai trazer resultados no futuro. E essas obras que nós fizemos, elas trarão grandes resultados para o futuro. E já estão trazendo, porque não é fácil você trazer 4 distritos industriais de uma cidade, 4. E muitos deles foram doados terrenos. Quantas indústrias estão ali instaladas? No Getúlio Vargas I, no Getúlio Vargas II, no Parque Cidade e no Caruso. Quantos empregos foram gerados ali? Então foram obras que saíram de criatividade, de vontade de fazer acontecer. Isso nós fizemos. Então, eu devo dizer que não é um projeto que está acontecendo agora. Uma obra que vai ser iniciada agora, ela só vai ser concluída há meses depois. Nós já não estaremos mais como prefeito, né? Por exemplo, as pontes sobre o Rio Mogi Guaçu, mesmo que a Câmara tivesse colocado ela, como ficamos parados mais de 100 dias, em função de uma decisão de alguns vereadores da Câmara, essa obra não seria concluída no nosso mandato. Ela ficou paralisada 100 dias. E nós vamos sofrer com isso, porque a empresa vai pedir realinhamento de preço. Vocês estão vendo o quanto está subindo o preço no mercado. De material de construção não é diferente. Então você não pode perder um minuto das obras, porque sabe que amanhã os preços serão outros. Aí vem a cobrança. É o que vem acontecendo com muitas obras, como por exemplo a creche do Chaparral. Às vezes ele entra, mergulha no preço, e depois o preço sobe do material, eles não cumprem, eles abandonam a obra, se é obrigado a fazer uma nova licitação. É o que aconteceu com algumas obras, principalmente do Chaparral. Agora ela está pronta e vai ser entregue à população, e tão logo for autorizada o início das aulas, ela vai estar à disposição de todos os moradores da região do Chaparral. Mogi Guaçu trabalhou para se tornar um ponto exponencial para o comércio e até se inseriu como município de interesse turístico pelo governo do estado. Quais pontos da cidade o senhor considera que deveriam ser explorados como turísticos, comerciais, e por que investir nisto na atual gestão? Mogi Guaçu, na minha opinião, já é uma cidade que nasceu uma cidade turística. Ela tem um rio que corta toda a nossa cidade de leste a oeste. É um rio que trouxe uma marca aonde nós tivemos ao longo de anos e anos, e ainda temos e estão ampliando, os restaurantes na rodovia e junto da cachoeira. O rio Mogi Guaçu, sem dúvida nenhuma, é um ponto importante para o investimento no turismo. E nós estamos projetando, né, esse grande projeto do Porto Mandi, que vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande ponto turístico para o futuro. Além disso, nós ganhamos um grande presente com o Velocitar. Esse autódromo trouxe para Mogi Guaçu um ponto de turismo extraordinário, não só para aqueles que amam o automobilismo, não só para aqueles que gostam da corrida, mas o que projeta a nossa cidade para que venham novos investimentos para a cidade é muito grande. Mogi Guaçu hoje é uma cidade, em função do Velocitar, conhecido no Brasil inteiro, né? E quando ele é televisado, você nota o quanto Mogi Guaçu é visto de cima, mostra o potencial da nossa cidade, os investidores vêm para cá. É por aí. Turismo traz emprego e traz novos investimentos. É por isso que nós estamos deixando para a futura administração os projetos de fazer com que Mogi Guaçu também avance na geração de emprego através do turismo. A creche do Jardim Hermínio Bueno, uma outra pergunta que foi feita, e a escola em Martinho Prado,
eram compromissos que não foram entregues até agora. Por que estas obras, no caso de Martinho Prado, não saíram do papel ou demoraram muito para começar? Martinho Prado, quando nós assumimos a prefeitura em 2013, já tinha um projeto pronto para ser licitado, e já estava com recurso na prefeitura do governo do estado. Quando nós vimos o projeto, ele tinha sido feito e localizado em cima da praça ali de Martinho Prado. Eu fui até lá e falei, olha, nós vamos tirar esse projeto daqui, porque não é justo você colocar um projeto numa praça de Martinho Prado. E eu fui para São Paulo conversar com a FDE e tentar mudar esse projeto. Não foi da noite para o dia, foi muito complicado, até que o secretário na época, o Barjas Negri, falou para mim assim, você vai ter que devolver esse recurso, que já está depositado em nome da prefeitura. Com a devolução desse recurso, eu garanto para você que nós vamos fazer um novo projeto. E esse novo projeto não vai ser esse barracão que está aí. Nós vamos fazer um projeto moderno, projeto que Martinho Prado merece, a população de Martinho Prado merece. E aí nós conquistamos esse novo projeto. O Barjas conseguiu mudar, só que o projeto não foi licitado. O governo do estado cortou todos os projetos. E eu discutindo isso com o Barjas hoje é prefeito de Piracicaba, um grande amigo meu, ministro, um cara extraordinário. A gente conversou, Barjas, e agora? Né? Aí eu tive a felicidade de quem substituiu o Barjas, foi o João Cury, um cara extraordinário, ex-prefeito Botucatu, um cara que eu gosto muito, um cara preparado. O João falou, Walter, é compromisso do Estado em assumir o início dessas obras. E ele licitou essa obra, o governo aprovou, e nós quase vimos essa obra pronta quando o atual governo de São Paulo, infelizmente, paralisou essas obras. Mas é uma decisão do governo. Não paralisaram as obras em função da pandemia, resolveram, por falta de recursos, não dar andamento, mas é uma obra que está com 85% dela concluída, uma obra moderna, que eu não tenho dúvida, o ano que vem ela vai estar concluída e vai poder atender cada vez melhor a população e a juventude de Martinho Prado. Com relação a Hermínio Bueno, era mais uma obra que, junto com a Zona Sul da cidade e a Zani Boni, nós tínhamos um compromisso com o governo federal. Infelizmente, essa verba foi cortada e nós ficamos com a Zona Sul, ali junto do Parque Guaínco, e a Hermínio Bueno. A Hermínio Bueno deu início, mas não foi possível a liberação do recurso. Agora nós estamos conseguindo liberar o recurso. É uma obra que vai lentamente, mas eu acredito que em um ano e meio, essa obra vai ficar pronta. A da Zona Sul já está com, se eu não me engano, 85% dela concluída. Portanto, a gente vai praticamente entregar para o futuro prefeito 4 creches novas para atender a criança e atender o jovem da nossa cidade. Eu acho que são fatos que vêm ocorrendo, porque é claro que a gente gostaria que tudo acontecesse no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e quando chegasse na eleição, nós tivéssemos condições de só mostrar para a população, mas não é assim que acontece. Você tem que lutar todos os dias, você tem que lutar todos os meses, todos os anos, para conquistar resultados positivos. Não é da noite para o dia que o dinheiro chega, não é da noite para o dia. Se você não tiver certidão negativa, você não recebe nem doação. Então você tem que ter a estrutura, a máquina pública, ela tem que estar pronta, ela tem que estar preparada, ela tem que estar com gestão bem eficiente, eficaz, para que você consiga resultados como esse que todos nós conseguimos ao longo desses últimos 8 anos. Eu vou dizer que dos 5 mandatos, esses últimos 8 anos foram anos de grandes conquistas para a nossa cidade. Claro que nós tivemos conquistas lá atrás maravilhosas, mas o volume de obra nesses 8 anos de Mogi Guaçu, eu nunca vivenciei ao longo da nossa história.
Foram extraordinário o volume de obra que nós fizemos. Estão aí para que vocês possam ver não só as obras de construção civil, mas a infraestrutura de água, de esgoto que está sendo feita em Mogi Guaçu. E educação, então, nem se fala. A outra pergunta que foi colocada, eu acho que eu já falei sobre isso, é com relação à paralisação dos 100 dias, né? Foi uma colocação feita por alguns vereadores, eu acho que mais em função da visibilidade que essa obra traria nesse final do nosso governo, né? E com isso seguraram essa obra com justificativa de contrato. Não era nada de contrato, era apenas uma preocupação da Caixa Econômica com relação à garantia. Isso já foi falado aqui, já foi discutido aqui, eu já falei isso várias vezes. Portanto, a obra está reiniciada e eu agradeci a todos os vereadores que deram o apoio para que nós pudéssemos ver essa obra novamente executada para o futuro da nossa cidade. São 2 pontes sobre o Rio Mogi Guaçu, importantíssima para o desenvolvimento futuro. Pontes une o futuro, ela une a história. Ponte, é preciso construir pontes, né? E não destruir pontes. É isso que nós estamos fazendo. Nós fizemos uma ponte ali do Santa Madalena. Olha o que aconteceu com o Santa Madalena. Olha o que aconteceu com o Parque dos Eucaliptos. Chegou até a divisa de Mojimirim, projeto maravilhoso naquela região. A ponte é necessária. A ponte sobre o Rio Mogi Guaçu, da Avenida Brasil e da Trabalhadores, vai dar um desenvolvimento extraordinário para o futuro da nossa cidade. Com essa paralisação, as obras com a primeira etapa da Alípio Gavião e a duplicação da Brasil não ficaram prontos no seu mandato. É frustrante? Claro que eu gostaria de inaugurar, mas o mais importante é você colocar à disposição da sua cidade obras como essa, porque para você conseguir esse financiamento, foram 5 anos de luta para que a gente tivesse superávit todos os anos. Porque se eu tivesse um déficit apenas, num desses anos, a prefeitura não teria condições de buscar financiamento. Então nós pegamos um déficit de 43 milhões e tivemos superávit durante esses últimos 5 anos. Aí está o grande resultado desse trabalho de gestão, de eficiência de uma equipe que trabalhou para que Mogi Guaçu passasse a ter crédito junto às instituições financeiras. Eu quero citar um exemplo. Projeto Cura. Projeto Cura, quando nós perdemos a eleição para o Carlos Nelson em 1982, chegou na minha mesa para me assinar um contrato do Projeto Cura, Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada. Eram obras de infraestrutura do Jardim Novo 1, Jardim Novo 2 e também do Parque Cidade Nova e uma parte do IP. E nós lutamos 2 anos e saiu quando eu estava há 15 dias para deixar a prefeitura. Eu assinei esse contrato e deixei todo o recurso para investimento do prefeito que assumia. É assim que eu entendo. Eu estou como prefeito para trabalhar pela cidade. Não importa se a obra vai ser inaugurada por mim ou inaugurada por um outro. Quer ver um outro exemplo? O CAIC. O professor Goldenberg foi meu colega, eu fui colega dele, porque foi uma honra trabalhar com um dos maiores cientistas desse país. Ele era presidente da CESP, junto com o professor Rogério César de Cerqueira Leite, quando eu fui diretor da CPFL. E quando ele assumiu o Ministério da Educação, eu liguei para ele, falei: professor, eu gostaria de ter uma escola do CAIC aqui em Mogi Guaçu. Ele falou assim: venha para cá. E nós fomos. Ele me deu 30 dias para levar uma escritura para ele, com o espaço que ele precisava para construir essa escola. E eu não tinha, mas consegui, através de perseverança, de trabalho com toda a nossa equipe, junto dos empresários de Mogi Guaçu, comprar a área do Santa Terezinha, que era ali da Refratário Paulista. Se eu não me engano, 6 alqueires. Compramos essa área. Em 30 dias levei a escritura dessa área para o Ministério da Educação.
a obra saiu. Eu não inaugurei, porque ela ficou pronta no final do meu governo. Ela foi inaugurada em janeiro do ano seguinte. O Hélio inaugurou. Mas foi uma obra que eu conquistei, então orgulho para mim, junto de uma pessoa que eu considero uma assumidade, né, intelectual desse país, e que deu esse grande presente para Mogi Guaçu. É isso que a gente tem que lutar. Não inaugurei, mas tenho certeza absoluta que ela está lá servindo, e muito bem, a toda a população do Jardim Santa Terezinha e adjacência. Da mesma forma, a próxima pergunta é com relação à expectativa do esgoto. A expectativa de esgoto 100% tratada não será cumprida em 2020. Ela está praticamente pronta. As obras estão quase prontas. No final de dezembro, eu ainda acho que o tratamento de esgoto aqui do centro vai estar prontinho. A do IP, a primeira etapa, vai faltar muito pouco, mas as obras estão bem avançadas. Eu espero ainda chegar em dezembro e poder falar: todo o esgoto de Mogi Guaçu está sendo tratado. Isso é um sonho nosso, lutamos para isso. E eu já mostrei aqui para vocês, nós fizemos 80 milhões de investimentos em saneamento básico nesses últimos 8 anos. 80 milhões, sendo que 27 milhões foi a fundo perdido. Nós conquistamos do governo federal e não vamos ter que pagar nada. 26 milhões foi financiamento e o resto foi recurso do próprio SAMAI. E não precisamos elevar o preço da água. A água de Mogi Guaçu é a mais barata da região, a mais barata da região. Tem cidade que é o dobro ou quase o triplo da nossa cidade. Então isso é o exemplo que nós estamos dando. E eu sei que tem muita gente que acha que deve ser privatizado o serviço de água. Eu sempre fui contra, sou contra, e a gente tem que lutar para que o serviço de água de Mogi Guaçu seja uma autarquia pública nossa, do povo de Mogi Guaçu, porque aí a água vai ser sempre mais barata. Tem uma pergunta aqui sobre o município verde azul. É uma proposta do governo do estado para fomentar a economia do município de maneira sustentável. Quais foram os avanços na questão do meio ambiente em Mogi Guaçu? O selo verde azul, Mogi Guaçu ainda não tem na sua totalidade. Nós estamos brigando por ele, né? Mas é uma cidade que está pronta para ter esse selo, né? Porque Mogi Guaçu tem toda uma estrutura de meio ambiente com o SAAMA. Mogi Guaçu tem escolas de meio ambiente, tem a primeira faculdade de engenharia ambiental. Mogi Guaçu é uma cidade que, ambientalmente falando, em termos de verde, é uma das cidades que tem o maior número de metro quadrado de área verde por habitante. É uma cidade que oferece qualidade, ao exemplo do que está lá, o Jardim do Lago, o exemplo que está o Chico Mendes, as margens do rio Mogi Guaçu, agora o Porto Mandi. O quanto isso foi importante e será importante no futuro. A questão ambiental do verde azul é que as empresas têm que trabalhar muito em cima disso. É trabalhar em cima do ISO, né? Então, esse ISO que se trabalha não só na área técnica, também na área ambiental, é uma grande responsabilidade que a gente tem para com o resto do mundo, né? Você tem que ter um produto aqui que tem o selo de qualidade, que no momento que esse produto tem o selo de qualidade, você vende com muito mais facilidade. E essa universidade que nós estamos praticamente montando na nossa cidade, ela vai dar a grande contribuição de inovação, a grande contribuição na pesquisa, para que a gente possa ter aqui na nossa cidade, não só a mão de obra cada vez mais preparada, mas para que nós consigamos fazer com que todo o nosso produto, todas as nossas indústrias estejam elas voltadas às questões do ISO, tanto do ISO que fala da área técnica, como do ISO que se preocupa com o lado ambiental. Então a sustentabilidade, ela está como um todo, né? Então essa é uma preocupação e é isso que nós estamos procurando fazer aqui na nossa cidade. Você vê o quanto é importante hoje a procura
para trabalhar a questão do alimento. Eu me recordo bem que quando nós fomos buscar nos Estados Unidos, e eu fui com 3 prefeitos da região, né, onde nós fomos trabalhar, a buscar recurso para montar um projeto de tratamento de esgoto para 4 cidades da região, não conseguimos trazer. Sabe por quê? Porque não estava incluído no nosso projeto, que nós contratamos na época, não estava incluído o estudo do agrotóxico que estava, qual era o percentual de agrotóxico que a gente tinha na região. Por esse motivo, nós não conseguimos trazer. Portanto, vocês veem o quanto é importante de você trabalhar a sustentabilidade como um todo. Não é apenas focar num item, né? Não é apenas o corte de uma árvore, é a preocupação com o agrotóxico na terra, com aquele que está manuseando o agrotóxico, do que ele representa na linha de produção, do que ele vai representar no faturamento das empresas e na receita do município. É isso que nós temos que lutar, é o todo. E é isso que nós procuramos fazer ao longo das nossas administrações. Então nós estamos preparados já para para ser um município verde e azul. O Mogi Guaçu está com toda a estrutura preparada para isso. Aí vem uma pergunta que diz o seguinte: por que investir tanto na construção da Avenida Alípio Caveanha, ao invés de melhorar o asfalto das principais avenidas, e dos bairros de Mogi Guaçu? Pessoal, a Avenida Alípio Caveanha é uma avenida que vai ter todos os modais. Naquela avenida vai andar o carro, porque eu estive lá ontem e uma senhora falou: mas vai andar carro? Eu falei: claro, não é só ônibus. Eu falei: não, vai andar carro, vai andar ônibus, vai andar bicicleta e pedestre. É um projeto que nós resolvemos fazer de norte a sul, aproveitando o leito da FEPASA. Agora, essa avenida, ela foi de uma fundamental importância para poder colocar os moradores do IP em toda a sua extensão, principalmente lá na ponta do IP Amarelo, que está quase que na divisa com Estiva, de se locomover para o centro da cidade com muito mais velocidade, com muito mais tranquilidade. E é isso que nós estamos fazendo. E quando nós fomos lutar por aquelas famílias, para que nós pudéssemos trazer essas casas, que foram maravilhosas para a cidade de Mogi Guaçu, maravilhosa, foi um dos maiores projetos, porque nós não fizemos só o IP Amarelo, fizemos IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7, IP8, IP Pinheiros, Alto dos IPs, né? E outros projetos mais no IP, que fez com que nós pudéssemos chegar no IP Amarelo. E agora aprovamos um outro loteamento ali de casas populares. Me desculpe, eu não me lembro no nome agora. A turma falando que vai ser o IP Roxo, mas não é. Então, ali bem na divisa com a Estiva. Por quê? É o desejo nosso que a classe trabalhadora de Mogi Guaçu tenha a sua casa própria. Essa é a luta. Eu vou repetir: pilar de qualidade de vida que não tem casa própria não é qualidade de vida. A qualidade de vida é você ter a sua casa e você investir nela e pagar pouco por ela. É isso que eu vejo, é assim que nós procuramos trabalhar. Agora, pessoal, olha as avenidas que nós fizemos nesses últimos 8 anos. Avenida Tancredo Neves, totalmente recapeada. Avenida Brasil, Padre Jaime, Mogi Mirim, Trabalhadores, Emília Marque Martini, Avenida Suécia, Avenida Bandeirantes, Marechal Castelo Branco, José Pedrini, Mato Grosso, Paula Bueno, Florianópolis, Rua José de Paula, 15 de novembro, 13 de maio, Sargento Aviador Oswaldo Fernandes, Apolinário, Travessa Tristão Ferreira dos Santos, Vereador José Bernardino Bueno, José Ferreira de Campos, Rua Maria da Conceição Chiarelli Silva, Rua Antônio Luiz Fialho, Rua Vereador José Bueno, Rua Sebastião Bueno, Rua dos Flamboyants, Avenida Lotário Teixeira e Antônio Marques, que concluímos agora essa semana, a Rua Osório Signoretti, Carlos Braga de Faria, Hugo Panceira, São Carlos, João Batista Ascenso, John Kennedy e Rio Grande do Sul. São avenidas, são 35 avenidas que nós fizemos e conquistamos esses recursos a fundo perdido, na sua grande maioria, junto do governo do Estado.
São esses projetos que nós fizemos. Não deu para fazer a cidade toda. Para asfaltar e recapear a cidade toda, hoje serão necessários mais de 160 milhões. E daqui para frente vai ficar mais caro ainda, em função do que está acontecendo com a economia do nosso país. Então nós precisamos olhar e ter as oportunidades e fazer acontecer. E a oportunidade foi essa, conseguir trazer 2.000 casas e o compromisso de fazer uma grande obra. E não foi fácil. Só para conquistar o leito da FEPAS e resolver o problema documental do leito da FEPAS, nós levamos 2 anos. Mas está aí. Vendemos os lotes com planejamento, com estrutura, e isso foi pensado. E foram 4 anos recebendo recursos para que nós pudéssemos viabilizar essa obra. Não saiu um tostão do orçamento. Foi com os terrenos vendidos do próprio loteamento que nós fizemos a Avenida Alípio Cavenhanha. E está lá, está sendo iluminada e vai ficar maravilhosa. É uma obra que eu entendo vai atender e vai ser uma referência desses 4 modais iluminadas. Vai poder atender a população também no lazer, no caminhar, mas ela vai dar uma valorização. Olha o IP Pinheiros o que era. Vai lá ver hoje o IP Pinheiros como está, né? Ele está enobrecido com essa obra, valorizado com essa obra. É isso que nós queríamos e foi isso que nós fizemos. E é o outro eixo, Bandeirantes um eixo, e o outro eixo também, sem dúvida nenhuma, é essa grande avenida, que é a Alípio Cavenhanha, junto com a Avenida dos Trabalhadores, que vai pegar de Estiva até o município de Mojimirim. Qual área o senhor mais ficou satisfeito com realizações alcançadas? Olha, eu vou ser bem sincero, todas. Porque na saúde, já falei os investimentos. Na educação também. Na moradia nem se fala, né? Não só na moradia popular, mas também agora com essa quantidade de prédios, de apartamento, da faixa Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e faixa 3. Eu acho que todas elas foram importantes. Nós não esquecemos de nenhuma. E aonde necessitou de investimento, nós fizemos. E aí estão os 5 pilares que eu repito, que sustentam a qualidade de vida. Pilares que sustentam a qualidade de vida. Pilares que sustentam a qualidade de vida. São 5 no mínimo. E são esses que nós colocamos. Emprego, saúde, educação, moradia e segurança. O que está sendo feito em sua administração que eu gostaria que tivesse uma continuação com o próximo prefeito? Eu acho que toda administração tem coisas importantes a serem continuadas e obras novas a serem iniciadas. Você tem que buscar, você tem que ter criatividade, né? Eu acho que vai mudar um pouco o panorama da indústria nos próximos anos. A nossa Universidade Franco Montoro, futuramente, ela terá a grande responsabilidade de estudar o emprego do futuro. O emprego do futuro não vai ser o emprego de hoje, vai ser novos empregos. Nós vamos ter que conviver com uma outra metodologia de trabalho, com outro pensamento, né? Nós vamos ter trabalhadores muito trabalhando agora virtualmente, mais do que presencialmente. É claro que vai ter um pouco de tudo, mas vai haver grandes mudanças. E essa universidade vai nos ajudar muito nesse sentido. E Mogi Guaçu é uma cidade que tem que estar cada vez mais preparada para preparar a sua mão de obra, qualificar cada vez melhor a sua mão de obra para atrair esses investimentos. Portanto, eu acho que uma obra que nós demos início agora, uma obra difícil, mas eu acho que é uma obra da maior importância, é o terminal ferroviário. Infelizmente, eu não consegui empresários que realmente viessem a dar início, mas tem vários empresários de Mogi Guaçu que estão olhando essa obra com bons olhos. E eu não tenho dúvida que a ferrovia vai ser muito usada no futuro. Eu não tenho a menor dúvida disso. E Mogi Guaçu tem que estar preparado para utilizá-la da melhor forma possível. Qual a maior dificuldade encontrada em gerir uma cidade em meio a uma pandemia mundial?
Olha, ninguém esperava que fôssemos enfrentar uma pandemia como essa. Ninguém, no mundo inteiro. Agora, eu quero aqui agradecer a toda a nossa equipe da Prefeitura, principalmente a equipe da saúde, que fez um trabalho extraordinário desde o primeiro dia. A luta, a correria de procurar entender o que estava acontecendo na China, depois entender o que estava acontecendo na Itália, depois na Espanha, e depois começou no Brasil, né, onde havia muitas dúvidas, um defendendo A, outro defendendo B, outro defendendo o isolamento, outro achando que não precisa usar máscara, enfim. Isso para nós só traz problemas, só traz dificuldades. Então, eu acho que a conscientização da população, ela é fundamental. A gente tem que aprender com experiências de outros países, e às vezes a gente não quer aprender, né? Eu entendo que foi uma dificuldade muito grande, administrar a distância, administrar o isolamento, mas nós demos conta. Mogi Guaçu é uma cidade que pode se orgulhar do que fez. Ela conseguiu segurar o máximo. E eu quero agradecer aqui a população inteira, a associação comercial, a todas as entidades, a todas as igrejas, todas tiveram uma participação extraordinária, né? E eu quero pedir à população, não deixe de usar máscara. Está provado que ela ajuda muito, né, a preservar a saúde, principalmente dos mais idosos. Aqueles que estão na nossa faixa de idade correm mais risco. É claro, os mais jovens, menos risco, mas todos na sua família, tem os que têm 3, 5, 10, 15, 20, tem os que têm 50, 60, 70, 80, até 90 anos, 100 anos, né, de convivência na sua família. Então a responsabilidade são de todos, para com aqueles mais vulneráveis, né, que a gente tem que preservar. Preservar a saúde de todos é um direito que está aí na nossa Constituição. E eu quero aqui cumprimentar toda a nossa equipe pelo trabalho que fez. Nós deixamos tudo preparado, tanto o Hospital Municipal, como o Hospital de Campanha do Santa Marta, como a infraestrutura dos postos, como os médicos que puderam trabalhar, deram conta do recado, estão dando conta do recado. E queremos agradecer também aos 3 hospitais, né? Porque todos fazem parte da nossa comunidade. A Santa Casa, o Hospital Municipal e o Hospital São Francisco. Qual a data prevista para a entrega dos viadutos da Emília Marque Martini e do Jardim Novo? Olha, eu estou muito feliz com o andamento dessa obra. Até disse ao deputado Márcio Alvino, ao agradecê-lo sempre, porque não é fácil um deputado federal colocar 10 milhões em obras num município do tamanho de Mogi Guaçu. Eu nunca tinha visto isso, sinceramente. Já fui deputado estadual por 2 anos, eu sei o quanto é difícil você conseguir recursos para o seu município. Não é fácil, é uma briga, é uma luta. E esse moço trouxe 2 viadutos sobre o leito da FEPASA. 2 viadutos. O último viaduto construído, eu construí com o apoio do Mário Covas lá no Santa Madalena, né? Olha o quanto foi importante isso. Quantos anos isso já faz, né? E agora nós estamos recebendo 2 viadutos de graça do governo federal. Então a gente vai ser eternamente grato ao deputado Márcio Alvino por essa grande conquista para a nossa cidade. Eu acho que essa obra deve ficar pronta até o final do ano, eu acho. Se não ficar pronta, vai faltar muito pouco, mas ela já foi concretada agora esses dias, né? Uma parte dela, então eu acho que o ritmo está muito bom. A construtora é excelente e fez um belo trabalho aqui na nossa cidade. A Covid-19 impediu de realizar algo que estava programado para 2020, foi a inauguração da UPA, né, que estava prevista para abril e infelizmente não foi possível em função de transformá-la em hospital de campanha.
foi um exemplo que nós demos aqui para a cidade e que a grande maioria das cidades que tem UPA fizeram o mesmo. Foi uma forma que nós encontramos. E agora ela está pronta para ser entregue para a população e vai ser entregue, se Deus quiser, na próxima semana. Como prefeito, qual foi a sua maior conquista para Mogi Guaçu? Meu Deus, olha, já repeti. Teve muitas grandes conquistas, né? Você fala do Paço Municipal às casas populares. Você trabalha dos distritos industriais ao programa de emprego no comércio e no serviço e na agricultura. Você trabalha os projetos de educação do pré-primário até a universidade, onde eu coloquei sempre, em todos os anos, nós fomentamos muito esses investimentos, né? Você trabalha em função do quanto foi importante para Mogi Guaçu esses programas de saúde como um todo. Eu acho, portanto, não teve a maior conquista. A maior conquista foi ver a cidade crescendo, desenvolvendo, e aqueles que vêm para cá, para morar em Mogi Guaçu e contribuir com o seu trabalho, querem ficar, porque sabe que aqui tem atendimento em todas as áreas, principalmente na saúde. Em sua opinião, qual deve ser a prioridade de Mogi Guaçu em 2021? Eu acho que a prioridade é emprego. É onde a gente tem que trabalhar projetos para que a gente gere emprego. Por que Mogi Guaçu foi considerada a cidade que mais gerou emprego agora em 2020? Por quê? Porque nós tomamos uma decisão de investir na construção civil. Saímos na frente. Olha a quantidade de prédios que foram edificados nesses últimos 5 anos. É impressionante. A construção civil segurou o orçamento da prefeitura com o ISSQN. Nós conseguimos manter o ICMS, mas conseguimos elevar a nossa receita em ISSQN. Eu acho que é isso que é importante de se notar. Porque o empresário vem, nenhum empresário vem se a prefeitura não estimular, não autorizar, não ir à luta para atrair investimentos. Foi isso que aconteceu. Estão aí as grandes obras para todo mundo ver. Gerou emprego. E gerou emprego também onde? Né? Por exemplo, a vinda do Poupa Tempo, uma conquista extraordinária. Eu não esqueço do Davi Zaia, não esqueço do Barros Munhoz. O Davi Zaia foi um cara extraordinário para Mogi Guaçu. O Davi foi um secretário que falou: Walter, o governador quer executar em Mogi Guaçu uma obra de melhoria aonde é o Ciretran. Falei: pelo amor de Deus, o Ciretran é muito pequeno, nós precisamos de um poupa-tempo. Não, mas não há recurso para cidades do tamanho de Mogi Guaçu. Mas é Mogi Guaçu, Mojimirim e Itapira. Os meus argumentos, é uma micro-região que vai atender. E depois de muito trabalho, Davi trouxe a notícia que o governador Geraldo havia autorizado o poupa-tempo para Mogi Guaçu. E aí veio o apoio também do deputado Barros Munhoz. Meu amigo, o quanto isso representou, o quanto gerou de emprego, o quanto veio estimulando os proprietários a transformar aquele espaço, que era uma cerâmica ali que estava abandonada, em fazer um outro shopping na cidade. O quanto está estimulando o Shopping Buriti a pensar em ampliar o seu shopping com a vinda do Porto Mandi. É isso que nós queremos, é a competitividade dentro do mercado de trabalho. Isso gera emprego, gera renda, faz com que a cidade tenha mais receita. É isso que nós fizemos. Isso é trabalho, não é apenas uma vontade que cai assim do céu, vai lá. Não, é muita gente trabalhando, é muita gente fazendo com que o amor pela cidade fale muito mais alto. E foi isso que aconteceu ao longo desses últimos anos. A obra da Avenida Brasil será entregue ainda este ano? Não. A obra da Avenida Brasil, ela será entregue o ano que vem. Ela tem ainda algumas coisas que precisam ser revistas, principalmente onde foi feito um novo levantamento, né, de uma nova sondagem, num trecho ali no início da Brasil,
e ali detectou um solo podre e que precisa sofrer um reforço de rachão. Talvez ali ela, vamos dizer assim, ela atrase um pouquinho, mas o resto do Buriti até a Padre Jaime, ela vai ter continuidade com a velocidade, mas não vai ser concluída neste ano. Mas é uma obra importantíssima, porque vai ligar toda a Zona Norte até a Avenida Mojimirim, passando pela Brasil, né? E saindo na Moedo Campos e depois na Avenida Mojimirim. É uma obra que, sem dúvida nenhuma, está aí para todo mundo ver, vai continuar, foi uma grande conquista e Mogi Guaçu só vai ganhar com isso. O senhor está satisfeito com as ações concluídas em seu mandato? Eu vou repetir mais uma vez. Foi o maior de todos os governos que nós fizemos. Tem uma minoria que está fazendo que o prefeito não fez nada. Então eles gostam de falar isso, porque é uma forma de fazer campanha, né? Vai perguntar para o morador do IP Amarelo se nós não fizemos nada. Vai perguntar para os postos de saúde que foram inaugurados se nós não fizemos nada. Vai perguntar para os pais de alunos se não estava lá a melhor merenda que já se viu nessa cidade. Vai perguntar para os pais de aluno se nós não demos transparência, criando para a merenda os amigos da merenda, para que os pais fiscalizassem a qualidade da merenda, com transparência, né? Vai perguntar para todos aqueles que utilizam do hospital municipal se eles não foram bem atendidos nesses últimos anos dentro do hospital municipal, como nos postos de saúde. Algumas vezes, é claro, algumas vezes faltou um médico, é normal, as coisas acontecem, a gente tem que ir melhorando a cada dia, aprimorando, verificando o que dá para fazer, contratar pessoas para ficar de stand-by, enfim, algumas coisas têm que ser melhoradas, mas nós conseguimos fazer com que a cidade tivesse esse grande volume de obras. É inegável que eu acabei de mostrar 35 obras de avenidas que foram recapeadas na cidade, que melhorou o fluxo dos veículos de carga leve, de carga pesada no nosso município, né? Olha o que está acontecendo com a nossa faculdade, o que está acontecendo com o hospital municipal. Meu Deus, são obras importantes. A geração de emprego, né? Será que o Ministério do Trabalho vai publicar que Mogi Guaçu, uma das 10 cidades do Brasil inteiro que mais gerou emprego, porque gosta de Mogi Guaçu e não gosta de outras cidades aqui da região? Não, porque tem lá indicadores que mostram que Mogi Guaçu foi a cidade que mais gerou emprego em 2020. E é isso que eu acho que é importante. É isso. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o IDEB. Os pais dos alunos de Mogi Guaçu, principalmente do ensino de zero até a quinta série, esses pais estão orgulhosos que nós elevamos o nosso indicador do IDEB para nota 7, muito acima da nossa meta. Isso é fundamental. Precisamos melhorar agora o de 9º ano, que a gente conseguiu subir e mantivemos esse ano, mas nós estamos melhorando a cada ano também na educação. Olha a promoção social, o quanto nós investimos na promoção social, né? Olha lá o projeto do lar asilo Maria Joaquina, o quanto foi importante essa conquista. Meu Deus, se eu for ficar falando de todas as obras que nós conquistamos, eu fico aqui 3, 4 horas falando de cada uma delas e a história de cada uma delas. Mas eu acho que eu estou muito satisfeito com esse mandato. Foi um mandato que nós conquistamos muito, mas muito recurso, que eu falei do saneamento, da saúde, da educação, tá certo? Na segurança. Então é isso aí que a gente quer, continuar investindo e fazendo Mogi Guaçu ser uma cidade cada vez melhor. O fim desse mandato significa aposentadoria política? Essa pergunta aqui. Olha, eu pretendo, sinceramente, descansar bastante. Eu quero ver se eu faço um pouco de engenharia, que sempre foi o sonho do meu pai e da minha mãe, quando o meu pai tinha a sua vida toda mexendo com construção civil. Meu pai era proprietário da loja Maraca, materiais para construção, e depois que eu fui prefeito, ele perdeu
a esperança de ver o filho trabalhando ao lado dele e construindo, né? E a minha opção foi uma missão em trabalhar para construir, ajudar a construção de Mogi Guaçu. E foi isso que aconteceu na minha vida, né? Mas agora eu quero ver se eu trabalho um pouco com engenharia. Quero tentar fazer um pouco de engenharia. Eu acho que eu dei a minha grande contribuição como prefeito ao longo desses últimos anos. Eu estava ontem em casa, lembrando que eu tinha 27 anos quando eu iniciei a minha vida pública como prefeito. O ano que vem eu vou fazer 72 anos, né? 27, 72. É brincadeira a minha história com relação à vida pública na cidade. Então, eu acho que eu dei uma grande contribuição. Estou pronto a continuar ajudando, independente de onde eu estiver, porque eu acho que essa é a minha missão, ajudar Mogi Guaçu no seu desenvolvimento. Dentre todas as obras e investimentos que aconteceram durante os anos em que foi chefe do Executivo, qual foi a conquista que o senhor considera mais importante? E qual a sua maior frustração? Acho que eu já respondi isso aqui, né? Diversas obras estão durante o período eleitoral, o que causa burburinho aos moradores por conta da proximidade. Acho que eu respondi também isso aqui já, né? Acho que eu já respondi também. Eu acho que é isso. Aqui fala com relação ao Hospital Municipal, radioterapia. A radioterapia, a previsão era a conclusão em setembro desse ano, 2020, né? Mas eu acredito que ela vai ficar pronta em dezembro. Eu tenho certeza que a radioterapia vai estar pronta em dezembro. Já estão montando os equipamentos. Eu quero aqui agradecer a toda a equipe do Ministério da Saúde, que tem acompanhado passo a passo dessa obra e tem cumprido com aquilo que ele nos prometeu quando iniciou essa obra aí. Então eu quero agradecer muito a toda a equipe do Ministério da Saúde que trouxeram para Mogi Guaçu essa importante obra. Eu quero deixar bem claro que nós conquistamos essa obra no governo Michel Temer, no finalzinho, e o governo Bolsonaro deu continuidade e cumpriu com a meta da entrega da radioterapia. E conseguimos também melhorar o teto da oncologia, o que está dando segurança para trabalhar a oncologia na nossa cidade. Vocês vão ver que maravilha. Vocês estão vendo por fora, né? O aéreo vocês já viram, que nós já publicamos, como ficou bonito, está ficando bonito o Hospital Municipal. Vocês vão ver por dentro depois, com tudo reformado, farmácia reformada. Agora vamos tirar a lavanderia, vamos trabalhar no lugar da área de restaurante, da cozinha. Nós vamos trabalhar, se Deus quiser, a nova UTI, enfim. E eu acho que muita coisa vai acontecer nos próximos anos. E aí Mogi Guaçu está se preparando para isso. Por que só foi iluminado o corredor de ônibus, sendo que do lado há uma avenida sem iluminação? Bom, pessoal, o projeto, quando foi trabalhado na Avenida Alípio Cavianha, ele foi licitado nesse sentido, da gente fazer o projeto como um todo. As duas avenidas, a ciclovia e o corredor de ônibus. Muito bem. Ali, vocês se lembram a escuridão que era aquilo, né? Aquele leito da FEPAS ali ficou abandonado por muitos e muitos anos. E nós tínhamos ali muitos problemas. Consegui pavimentar o lado esquerdo de quem vai para o IP Amarelo, mas ficou sem iluminação. Então nós abrimos a licitação para posteação em todas as duas marginais. A marginal da direita de quem vai para o IP Amarelo, ela tem iluminação de vapor de sódio, né? Num dos lados, do outro lado não tem, mas ele já foi licitado. E também esse mesmo poste vai ter um braço voltado para a avenida. Então nós vamos trocar tudo por LED, vai tirar todas as lâmpadas vapor de sódio, vai ficar toda em LED, e do lado esquerdo ela vai ser posteada e iluminada em toda a sua extensão. E no Jardim Novo, do lado direito de quem vem do cemitério para a SP-342, você tem a posteação na calçada. Do lado esquerdo, a posteação está no canteiro central. Então, a posteação nova da Alípio Cavianha,
vai do lado direito, ligando com a posterização da calçada, e aquela associação que ilumina a marginal da esquerda, que passa ali do lado do posto do Guil, como é que chama o posto ali? Bom, o posto de gasolina ali, naquele lado, a associação está no meio. Nós vamos colocar o braço para dentro, tá certo? Então eu acho que com isso nós vamos super iluminar esses dois trechos. E daquele ponto da avenida do lado do cemitério, a Washington Luiz, até o centro da cidade, vai ser toda iluminada a ciclovia. Então nós vamos ter toda a ciclovia iluminada, desde o IP amarelo até o centro da cidade. Toda a ciclovia iluminada. E todas as marginais iluminadas com LED. Essa é a proposta. Então nós estamos iluminando devagar, né? Não sei se vocês sabem, quando nós estávamos passando acabeamento lá a semana passada, roubaram os cabos ali infelizmente, ali da posteação. Aí a empresa teve que tirar, esperar, colocar guarda, para que nós pudéssemos ir ligando aos poucos. Então nós estamos ligando aos poucos. Agora amanhã talvez já vamos se preparando para a semana que vem nós ligarmos o trecho da rotatória do IP Pinheiros até onde nós concluímos, porque a empresa, nós havíamos licitado a posteação com 27 metros, nós reduzimos ela para 25 metros, para melhorar a luminosidade do canteiro. Então estão faltando 20 postes que a empresa licitou, mas está tendo problema de mercado. Então está demorando um pouco para chegar, mas eu acredito que a semana que vem nós vamos ter esses postes para iluminar até o IP amarelo. Eu quero dizer aos moradores do IP amarelo que eu pretendia abrir a Avenida Alípio Caveanha para que a população já pudesse ir utilizando a avenida, mas estou preocupado com a falta da iluminação nesse trecho. Mas a população está pedindo um tanto que eu acho que eu vou ter que abrir, mesmo que vai ficar escuro nesse trecho. Então, eu quero que fique bem claro que a gente não vai conseguir iluminar toda a extensão nessas próximas 2 semanas. Então, até onde está a posteação, a gente ilumina. E a abertura vai ser feita a partir da próxima semana. Feira Livre do Parque Cidade Nova. Eu não gostaria de colocar o projeto do Parque Cidade Nova como Feira Livre. Desculpa. O Parque Cidade Nova, ele vai ter uma obra que será importante, a obra para a utilização de várias atividades de lazer, de negócio daquela região. É uma região que está se firmando na gastronomia. Eu acho que ela vai ampliar. É um espaço que vai poder promover eventos diversos ali no Parque Cidade Nova. Diversos eventos, né? Hoje muitos eventos são feitos ali no Parque dos Engás. Vai ser dividido isso, Zona Norte, Centro. Uma obra importante. A feira, ela vai resolver o problema que ao longo de anos e anos vem sacrificando os moradores do Parque Cidade Nova. E nós encontramos uma solução. Com esse novo espaço, ela cabe certinha ali para atender a população da cidade inteira, sem perturbar a vida dos moradores do Parque Cidade Nova. Então foi um compromisso que nós assumimos para atender a todos, aos feirantes que vão ter uma feira livre extraordinária, porque eles vão poder colocar o veículo, não caminhão, mas veículos leves, junto do seu espaço. Foi projetado para isso. E a população que vai ter muito mais espaço para chegar até essa região do Parque Cidade Nova.
Eu não tenho a menor dúvida que vai ser um ponto turístico definitivo, né, para o futuro, porque vai ser moderna. E por que não dizer que daqui a pouco a gente vai ter feiras de artesanato, materiais, móveis antigos, né, trocas de moedas antigas. Você vai conseguir fazer daquele espaço um espaço de lazer e de turismo na nossa cidade. Isso acontece nos maiores países do mundo. E aqui em Mogi Guaçu, a gente vai vendo essa feira se transformar numa feira moderna, num grande modelo de feira para o nosso estado. Eu não tenho dúvida disso. E o Parque Cidade Nova vai estar preparado para isso. Bom, eu já falei sobre geração de emprego. Acho que, né? Já falei sobre isso. Então, eu vejo no dia de hoje, eu não sei quanto tempo que nós falamos, mas já deu quase 1 hora, né? Já ultrapassou 1 hora. Eu queria tentar ver se a gente consegue, na próxima semana, fazer menos tempo, né? Até com, sei lá, 40, 50 minutos, vou tentar ver se a gente consegue isso, para não ficar mais do que 1 hora falando para vocês. Eu acho que o mais importante é a gente estar respondendo de uma forma mais sucinta, mas eu não consigo, às vezes eu não consigo, eu tenho que falar um pouco mais e contar um pouco das histórias. Então agradeço a todos vocês pela grande oportunidade que eu estou tendo mais uma vez de falar com toda a população de Mogi Guaçu através dessa live, e a gente vai continuar respondendo as perguntas dessa forma, para que a gente possa, ao mesmo tempo, explicar o nosso trabalho, mostrar o nosso trabalho e responder a algumas questões por parte da população. Muito obrigado, agradeço de coração, agradeço a toda a nossa equipe por tudo que nós fizemos juntos para a nossa querida Mogi Guaçu.